你出来来，来，我不会伤害你，来，你出来别动啊。Os indianos são naturalmente meio estranhos, né, cara? Não que eles sejam de verdade assim, mas pelo menos essa é a imagem que eles costumam passar pra gente pelos vídeos na internet. Desde uma cultura que pra gente pode parecer meio estranha e até as suas comidas que tem que ser muito corajoso pra consumir por vontade própria. Então, o que a gente diria dos fantasmas de lá? Coisas como essa aqui que cá entre nós nos dão um belo desconforto. Essa coisa na qual a gente acabou de ver supostamente se trataria no que eles consideram um tipo de bruxa, onde ela estaria só observando as pessoas que estariam ali gravando. E olhando os comentários desse vídeo, tinha algumas pessoas falando que ela estaria pregando algum feitiço ou alguma coisa assim. Mas sobre a veracidade do vídeo eu não tenho muito a dizer, já que, bom, pesquisando um pouco, tem um monte de vídeo igual a esse aí pela internet. Porém, cara, eu queria ir um pouco mais longe e foi aí que eu descobri que essa tal bruxa não era na verdade tão fake assim. Em grande parte dos vídeos, ela foi inspirada nessa outra criatura aqui, que, bom... Essas entidades, na maioria das vezes, são nomeadas como Djinns. E esse em específico que a gente estaria vendo seria na verdade uma pessoa que supostamente foi possuída por algo pior. E, mano, essa seria a sensação se por acaso alguém acabasse encontrando com ele. Hágale. Apesar desses vídeos não parecerem muito reais, ainda assim não deixam de passar um desconforto muito estranho, mano. Ver um ser que até então seria um humano agindo dessa forma. Os espíritos quase sempre costumam levar o título das entidades mais perturbadoras em quase que no mundo todo. E obviamente que na cultura indiana esse tipo de criatura não ia faltar. E como um bom exemplo disso, bom, eis aqui. Essas entidades costumam possuir diversos nomes. Dentre eles, ela é mais conhecida como a Shodayu ou Shorayu. Depende bastante da região e de quem está contando a lenda. Ela nasce do espírito de mulheres que supostamente morrem de formas injustas ou que não deveriam ocorrer. Suas almas, então, após a sua morte, ficam consumidas por sentimento de ódio ou rancor, que durante todas as noites a fazem voltar nesse mundo em busca de uma suposta vingança. O fantasma da Shodayu pode aparecer de diversas formas, já que envolve não um único ser, mas sim muitas almas que se tornam nela. E na maioria, descreve uma mulher que aparece seduzindo uma vítima. E para identificar ela, bastaria ser só olhar para os pés dela, que eles estariam virados ao sentido ao contrário do corpo, bem naquele estilo do Curupira. Essas almas costumam vagar por estradas mais desertas, às vezes perto de cemitérios ou de árvores velhas e secas. E quando um homem estivesse passando por locais assim, ela poderia aparecer inicialmente chamando a atenção dele, para quando ele se aproximasse o suficiente, sugasse a sua energia vital, restando apenas um corpo seco, vazio, envelhecido. Na Índia, as ruas realmente são um perigo. Às vezes você pode só estar andando de boa e simplesmente ser perseguido por algo estranho que, bom, a gente ao menos espera que seja algo humano. Só que, cara, nem sempre estar protegido por quatro paredes pode significar que tá tudo bem.
Não só lá, claro, mas em qualquer canto do mundo tem aquelas famosas casas fantasmas. Mas na Índia tem uma que chama muita atenção, especialmente por não se tratar de uma casa fantasma, mas sim literalmente um forte que um dia já abrigou muitas pessoas. Só que hoje ninguém mais habita aquele lugar e nem sequer consegue viver lá. Essas são imagens do Forte de Brangar. Durante o dia, ele é só uma pequena cidade que qualquer pessoa pode visitar. Só que durante a noite, a história já muda bastante. Logo ao pôr do sol, com a entrada da escuridão noturna, o forte é completamente evacuado. Mas por quê e o que tem de tão ruim lá? Criado no ano de 1573 e desabitado completamente no ano de 1863, onde os seus habitantes começaram a simplesmente a deixar suas moradias para trás, e eles relatavam acontecimentos estranhos e quase que inumanos no local, quase como se estivesse sido tomado por algo de outro mundo. O lugar até então seria um bom ponto para se viver, com diversos palácios abertos ao público, vários templos para deuses específicos e uma segurança que pelo menos garantia que qualquer ataque viesse de fora. Só que o que eles não esperavam é que o problema começasse lá por dentro. Segundo a lenda, conta que antes mesmo da construção do forte, foi pedida a permissão de um homem considerado muito santo para construí-lo. Ele até permitiu que as obras fossem feitas, mas com uma condição meio estranha, que nenhuma casa ficasse sob as sombras de uma outra. E inicialmente, tudo até que correu bem. Porém, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ignorar aquele pedido antigo do suposto monge. E bom, foi quando ele voltou no local e visto que seu pedido tinha simplesmente sido ignorado, ele jogou um feitiço amaldiçoando o local por toda a eternidade. E as pessoas que hoje passam por lá nem sequer arriscam ficar até o anoitecer, com medo de que algo não humano realmente esteja presente no local, ou que talvez essa seria a sua última noite ainda vivo aqui na Terra. Na Índia, assim como no Brasil, tem lá suas criaturas mitológicas. E bom, pelo que a gente tem visto ao decorrer desse vídeo, a maioria das entidades de lá são mais ligadas a um lado mais espiritual, com fantasmas e seres mais penosos. Só que assim como aqui, também tem suas criaturas mais animalescas, digamos assim. E bom, um bom exemplo disso seria essa entidade aqui. Ela é conhecida como a bruxa que bate nas portas. No idioma original, seria chamada de Naleba ou Shidip, uma espécie de bruxa meio vampírica que é temida pelo seguinte motivo. Ela não é uma entidade que te espera chegar até ela. Por exemplo, você pode estar na sua casa de boa e repentinamente ouvir sons de batidas na porta e pode acabar dando de cara com uma visita meio inesperada. Lá para as décadas de 1990, em um vilarejo meio velho próximo ao estado de Karnataka, uma estranha história de uma mulher fantasma começou a surgir e dizia que ela supostamente batia nas portas das pessoas durante a noite. E pior, cara, ela chamava o nome das pessoas, na qual seria até então completamente desconhecida. Dizem que a voz da tal mulher conseguia ser idêntica à de alguém da casa, justamente para que a pessoa abrisse a porta. Algo bastante semelhante àquela lenda do cabra cabriola aqui do Brasil. Quando a pessoa supostamente abrisse a porta, ela nunca mais seria então vista. Sobre o que ela faz com suas vítimas, bom, eu realmente não encontrei informações, mas a gente já pode imaginar que no fim não seria algo muito agradável. De onde ela vem e para onde ela vai, ninguém realmente sabe. Tudo o que resta seria apenas uma porta aberta e uma nova vítima dada como desaparecida. E mano, realmente é complicado. Ela é aquele tipo de entidade que não tem como se proteger. Um único deslize que pode literalmente custar uma vida inteira. Fantasmas e seres de outros mundos podem muitas vezes realmente dar medo. Eles sempre estão presentes em qualquer canto e em todas as culturas, onde grande parte dessas coisas buscam por uma vingança mais específica.
Claro, muito deles realmente são só puras invenções fictícias de pessoas. Só que, mano, a história fica um pouco diferente quando o nosso inimigo não é algo desconhecido, mas sim a pior espécie que já pisou na Terra dentre todos os séculos de sua existência. Quando a própria raça humana se torna nossos inimigos. Viajando aos redores do arquipélago de Adamão, em regiões que são jurisdição principalmente da Índia, haveria uma tribo indígena na qual, com certeza, você nunca vai querer encontrar. Um povo cuja vive isolado até os dias de hoje e mantém hábitos mais primitivos, digamos assim. Essa é a ilha de Sentinela do Norte, um dos locais mais perigosos do planeta, onde poucas pessoas civilizadas pisaram e saíram do local com vida. O maior perigo de lá, de longe, não seria os fantasmas e muito menos os animais, mas sim justamente a própria tribo que se encontra na ilha. Cerca de 50 a 150 pessoas que nunca sequer tiveram um contato real com o mundo exterior. Pessoas essas que estão provavelmente famintas e que, bom, agradeceriam uma visita humana lá. Acredita-se que eles chegaram lá através de migrações africanas no passado e que já habitam as ilhas por cerca de 50 a 60 mil anos. Já houveram tentativas de comunicação e interação com a tribo da ilha em muitas vezes, porém nenhuma delas realmente teve algum resultado significativo. Em 1867, um navio comercial naufragou em uma ilha, e pro azar deles, a ilha mais próxima era justamente a ilha de Sentinela. Cerca de 106 homens desembarcaram nas praias numa esperança de resgate, mas que infelizmente acabaram não sendo muito bem recebidos. Em anos posteriores, Maurice Vidal foi uma das primeiras pessoas que quase conseguiu resultados significativos. Ele queria estudar a cultura e os costumes dos sentinelas, e para isso criou um plano de sequestrar alguns nativos, estudá-los e posteriormente devolvê-los num sinal de paz. Ideia essa que, claro, não deu muito certo. 2 dos nativos no qual ele havia sequestrado acabaram morrendo por conta de contatos com doenças e a baixa imunidade, que fez com que ele devolvesse os demais, o que foi outra ideia ainda pior, fazendo com que os sobreviventes contraíssem vírus que poderiam ser transmitidos por os nativos da ilha, e resultando em ainda mais falências. Claro que após isso, a hostilidade dos sentinelas com o mundo exterior ficou ainda menos agradável. Em anos posteriores, até ocorreu outras expedições na ilha. Algumas tiveram sucesso e outras nem tanto, mas no fim a ilha foi dada como perigosa, e então o governo indiano resolveu isolá-la por completo, e expedições oficiais nunca mais foram relatadas até os dias de hoje. Sobre o que acontece naquele lugar ainda continua pra gente a ser um mistério, e que provavelmente, dificilmente, terá uma resposta. Bom, até aqui a gente já entendeu que a Índia é uma região, digamos que estranha e até em muitos casos perigosa. Desde fantasmas mais cabreiros e tribos isoladas, eu realmente prefiro ficar por aqui. Claro, lá também tem suas coisas boas, paisagens de cair o queixo, diversas culturas que a gente nem sequer imaginava que existia, e muito mais. Mas se em algum momento você decidir dar uma passada por lá, cuidado onde pisa e para onde vai, para ainda poder voltar de lá.